Então, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Bom, a primeira parte que a gente pode estar falando sobre a inteligência artificial seria o seguinte: vamos colocar a primeiro ponto, que seriam sistemas que pensam como seres humanos. Por exemplo, são atividades que você pode ter como atividades automatizadas que depende de uma decisão, de uma tomada de decisão ou de uma resolução de um problema e o aprendizado. Então, esse é um tipo de ideia da inteligência artificial, terem sistemas que pensam como os humanos. Existe uma outra forma também são os sistemas que atuam, que agem como humanos. Um exemplo disso, um robô pode fazer uma atividade similar a um humano. E existe ainda o terceiro, que são os sistemas que pensam racionalmente, assim como os humanos. Então, são sistemas que eles podem emular o pensamento lógico e racional dos humanos. Pode fazer um processo de uma investigação que ele possa compreender, certo? Como se chegar a uma conclusão, alguma hipótese, alguma tese, porque ele tem um pensamento lógico, racional, assim como os humanos. Percebeu então que a inteligência artificial, ela tem três diferentes tipos de sistemas que a gente pode olhar para o mundo hoje e olhar aonde que a inteligência artificial está caminhando e aonde ela vai estar, de uma certa forma, interagindo ou até modificando a forma como nós humanos temos a relação com as coisas do mundo. Para a gente resumir, existem os sistemas que atuam como humanos, robôs. Temos os sistemas que pensam como humanos, aqueles que são praticamente algoritmos que vão começar a aprender. Eles conseguem aprender e ter a autoaprendizagem. E tem os sistemas que pensam racionalmente, que aí você começa a entrar em sistemas que são alimentados como machine learning, eles começam a aprender, a pensar racionalmente, logicamente, assim como os seres humanos. Esses são os três pontos iniciais. Aonde que a gente pode ver na nossa realidade a aplicação da inteligência artificial? Você vê, por exemplo, já muitas fábricas automatizadas e robotizadas. Você já entende e vê nas mídias sociais e no mundo virtual algoritmos aprendendo, certo? Logicamente, racionalmente, como trabalhar com as informações recebidas pelas atividades dos usuários durante a navegação. Isso nos leva a um ponto onde essa inteligência ela está simulando realmente a inteligência humana, por isso que ela é considerada uma inteligência artificial. E aí vem o ponto filosófico. Qual é o impacto de se ter uma inteligência artificial? Quando foi, ou se tivemos esse tipo de coisa na história da humanidade, onde agora temos máquinas que conseguem simular a nossa própria inteligência? E segundo, aonde a nossa própria inteligência tem nos levado? O avanço da inteligência humana levou à criação da própria inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial é uma cópia. Porém, é como a gente disse nos vídeos anteriores.
A inteligência artificial é um produto da inteligência humana. Agora, o que a inteligência humana tem que pode ser benéfico ou pode trazer problemas para a própria humanidade, quando agora temos máquinas que estão simulando a nossa própria inteligência. Eu acredito que essa é a grande questão que nós estamos iniciando a conversa no mundo a respeito da inteligência artificial, porque os impactos serão muito consideráveis na nossa relação e no nosso mundo, na nossa sociedade. Primeiro porque uma máquina ela pode simular um pensamento racional, mas ela não tem um componente que tem dentro do ser humano, um só não, vários componentes que não tem no ser humano que fazem com que nós tomemos as nossas decisões. Nós não tomamos as nossas decisões basicamente pensando logicamente ou racionalmente. É uma das opções, mas muitas pessoas tomam decisões por causa dos seus sentimentos, baseado no que elas sentem. Existe uma outra inteligência dentro do ser humano, que é a inteligência que vamos considerar como instintiva, a inteligência que faz com que nós sobrevivamos, que faz com que nós nos protegemos, com que nós nos reproduzimos. A inteligência emocional, hoje em dia, está cada vez mais sendo requisitada em todos os lugares, porque sem a inteligência emocional, aonde fica a compaixão, a empatia, o respeito, a consideração? Sem essa inteligência emocional, baseado somente na inteligência racional e lógica, fica faltando pedaços. Essa inteligência artificial ainda, ela falta pedaços. Ela não é uma capacidade onde nós podemos acreditar que uma máquina será exatamente como o ser humano, a não ser que nós chegamos ao ponto de desenvolver máquinas com inteligência emocional e instintiva também. Agora, uma máquina que tem uma consciência instintiva teria que se preocupar em como sobreviver. Uau! Interessantíssimo. Alguns filmes já começam a dar uma ideia de como seria isso. E a inteligência emocional, sem a empatia, que é o que nós sentimos com relação uns aos outros, uma máquina não consegue ter isso. Qual é a implicação de uma máquina que tem uma inteligência que é pensamento lógico, racional, brilhante, sem uma inteligência emocional? Temos alguns casos na história que podemos até comentar sobre qual é o resultado de uma pessoa extremamente inteligente com uma inteligência emocional zero. Sem a empatia, não abrimos espaço para o amor, para a união, para a harmonia, porque estamos sempre no foco do mental, do racional. E o racional, ele começa a trabalhar em cima de lógicas, em cima de partes, comparando, medindo, pesando, e isso tudo se torna um mecanismo que ele tira o emocional como um elemento do processo. E lembre-se, quando você tem a percepção de si mesmo, você percebe a si mesmo porque você sente a você mesmo, não porque você pensa a você mesmo. Eu sinto que sou um ser humano. Eu não penso que eu sou um ser humano. Eu tenho esse sentimento. É algo diferente. Quando eu me relaciono com um pôr do sol, com o nascer do sol, com uma criança, com meu filho, minha filha, com a minha mulher e com todos os familiares e tudo mais, esse campo, né, esse campo emocional, ele está atuando o tempo inteiro, porque é esse campo emocional que preenche o espaço entre nós, não só o nosso pensamento, mas é esse sentimento que vai preenchendo tudo
e vai colorindo tudo e que deixa as nossas relações tão bonitas uns com os outros. Então, tá aí o recado sobre a questão da inteligência artificial. Ainda temos muita coisa. Estou levantando alguns pontos só aqui, podemos até falar mais, mas eu acho que esses pontos aqui, por enquanto, são os que eu mais acho interessante nesse momento.